Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos, nessa live para dar continuidade ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos dar início, ao estudo da lição 4, que tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal. Hoje vamos ver, o que ocorreu com a liderança, do sacerdotal na época de Samuel e as consequências decorrentes disso. O texto áureo da nossa lição está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, que nos diz: E disse-lhes, por que estás fazendo tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então aqui nós vemos que é Eli, falando com relação aos seus filhos, que estavam vivendo de uma forma degenerada, e isso trouxe consequências drásticas. A nossa leitura de classe está baseado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ao 25 e capítulo 3, versos 10 ao verso 14, que nós iremos fazer a leitura. Que nos diz, primeiramente, 1 Samuel, capítulo 2, versos do 22 ao 25. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que estás fazendo tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora, capítulo 3, versos do 10 ao 14, que nos diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém, irmãos? Hoje nós temos como objetivo atingir 3 pontos. O primeiro é destacar a degeneração dos filhos de Eli, a degeneração moral dos filhos de Eli. Segundo, a decretar, pontuar a sentença do juízo do Senhor. Como Deus agiu diante desse pecado dos filhos de Eli. E o terceiro ponto é mostrar as consequências do pecado. Inicialmente, vamos tentar entender o pano de fundo, dessa história. No capítulo 2, do primeiro Samuel, nós vemos aqui logo nos versículos 12 em diante o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se a cozer a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. Tudo quanto o garfo tinha, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também
Antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quando quiseres, então este lhe dizia: Não, porém hás de madar agora, senão tomar-la-ei à força. Eram, pois, muito grandes o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta ao Senhor. Então a leitura desses versículos anteriores nos traz um pouco um plano de fundo. Os filhos de Eli, embora fossem filhos de sacerdotes, embora desempenhassem trabalho sacerdotal, eles desprezavam o serviço ao Senhor. Eles não estavam trabalhando para o Senhor com o coração disposto. Pelo contrário, eles faziam aquilo como se fosse algo obrigatório, né? De modo que eles tratavam o povo de modo rude, de modo desrespeitoso, até mesmo tratando as ofertas do Senhor de modo, né, qualquer. Eles não davam o devido respeito, o devido zelo à oferta do Senhor. Embora os sacerdotes tivessem direito a certas partes da oferta, né, porém, existia todo um ritual, existia um procedimento a ser feito antes que eles pudessem comer, tomar para si essa carne. Mas eles não. Eles, antes de a carne estar cozida, antes de a gordura estar totalmente queimada, eles pegavam aquela carne, tratavam aquilo como objeto. Não tinham reverência para com a oferta e nem para com aquele que estava recebendo a oferta, que é Deus. E quando o ofertante chegava e os repreendia, eles agiam com brutalidade. E não somente isso. Nos versículos 23 em diante, né, aqui nos fala, né, Eli dizendo: Por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, a fama dos filhos de Eli já tinham tomado uma proporção tão grande que em todo o povo só se ouvia falar da má fama que eles tinham. Eli, ele já era um homem idoso. Ele já estava com uma idade bem avançada de 98 anos, e seus filhos, no caso aqui, Ofni e Finéias, eles estavam tomando a responsabilidade, né, tomando a frente do trabalho sacerdotal. Mas eles, né, como já mostrado, ele não tinha uma disposição correta de coração. E Eli, infelizmente, tinha conhecimento disso. No versículo 22, né, nos fala aqui que Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, como se deitavam com as mulheres que serviam às portas das tendas da congregação. Ou seja, os filhos de Eli, eles, além de, né, não terem uma disposição correta de coração para com o trabalho sacerdotal, né, eles também se entregavam à promiscuidade. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que estavam às tendas, ou seja, é engraçado, e aqui falo, né, que se deitavam com as mulheres, em plural. Então, ele não tinha um relacionamento monogâmico. Pelo contrário, eles estavam, né, vivendo uma vida totalmente devassa. Isso mostra, né, como eles não estavam preocupados com a limpeza, com a pureza espiritual. Eles, como sacerdotes, eles tinham que instruir o povo, mostrar ao povo qual é o caminho que deveria seguir, né? Mas eles mesmos não eram o quê? Não eram pessoas que cumpriam, né, as leis de Deus. Eles eles não viviam de acordo com aquilo que ensinavam, né? E é interessante, né, que
podemos dizer, né, que os filhos de Eli, eles estavam fazendo uma barganha, fazendo uma troca. Eles trocavam o serviço de Deus pelos prazeres da vida. Eles não valorizavam o ministério que Deus havia incumbido a eles, né? Eles estavam ali, desonrando as ofertas e desonrando também ao ofertado, que era Deus, que havia colocado, né, esses homens para poder servir ao seu rebanho. Porém, aqui nós temos a continuidade aqui do texto. Eles falam o seguinte, né? Eli, na sua sobriedade, né? Ele falou o seguinte: pecando um homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Ou seja, se eu pecar contra um irmão, pecar contra uma outra pessoa, Deus, ele vai ser o árbitro entre mim e ele. Deus julgará entre nós. Porém, pecando um homem contra o Senhor, quem intercederá contra ele, com ele ou a favor dele? Ou seja, o pecado que os filhos de Eli cometeram foi diretamente ao Senhor. E dessa forma, não importa, né, o que Eli fizesse ou o que um outro sacerdote fizesse, não havia quem pudesse interceder. Deus seria literalmente o juiz naquela situação. Deus, né, iria poder tratar aquilo com uma certa rigidez. E foi o que ele fez. Se nós olharmos aqui o constante, né, o resto do versículo, ele fala: entretanto, os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui nós vemos uma doutrina que nós conhecemos que Deus, né, ele é soberano. E Deus, diante daquela situação, daquela degradação moral dos filhos de Eli, o que ele fez? Ele agiu de forma a endurecer o coração daqueles homens, de modo que eles não se arrependessem, porque Deus já havia decretado que eles iriam morrer, eles iriam perecer. Então aqui nós começamos a entender, né, como Deus age. Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que não tolera, né, um serviço pela metade. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele de todo o coração, toda a alma, toda a mente. Quando nós nos dispusermos a fazer um serviço, o serviço tem que ser feito da melhor forma possível. Nós não temos que pensar que estamos servindo ou trabalhando por fazer, né, por trabalhar. Não, nós temos que falar: eu estou servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Criador dos céus e da terra. E isso é importante. Não pode ser tratado de forma leviana. Não importa o serviço que for feito. Seja limpar a igreja, seja levar água para um irmão, seja ficar na porta como obreiro, ou pregar o evangelho, não há diferença. O zelo, o trabalho tem que ser, a entrega tem que ser a mesma. Não podemos tratar de modo, né, devasso aquilo que Deus nos entregou. Principalmente os que têm responsabilidade na igreja. Aqueles que são pastores, aqueles que são presbíteros, aqueles que são líderes, esses têm que ter uma vida completamente entregue ao Senhor. Vamos ser perfeitos? Não. Nós não somos perfeitos, porém temos que buscar a cada dia servir a Deus com mais esmero, servir a Deus com santidade, com um coração totalmente dedicado a Ele. Não adianta eu pregar no púlpito contra o pecado e eu estar
praticando o pecado. Não adianta eu falar contra uma prática imoral e eu ser imoral. Não adianta eu pregar sobre respeitar o próximo, respeitar a liderança, se eu mesmo não respeito a liderança. Nós temos que ser exemplos. E os filhos de Eli, primeiramente, eram filhos do sacerdote. Eles desempenhavam funções sacerdotais e não estavam, né, vivendo à altura do seu chamado. Ok? Em contrapartida, nós vimos aqui que Deus, né, queria os matar, ou seja, Deus decretou a morte deles, porque eles trataram de modo leviano. É só lembrar, por exemplo, lá no passado, antes disso, lá na época quando o povo saiu do Egito, né, quando os filhos de Arão eles apresentaram fogo estranho diante de Deus, eles foram consumidos, eles foram mortos, porque Deus não autorizou aquela prática. Da mesma forma agora, esses filhos de Eli não estavam praticando a adoração verdadeira, não estavam vivendo de acordo com a sua função. Então Deus decretou matá-los. E como Deus decretou, ele resolveu avisar, né, Eli. E como ele fez isso? Então aqui o texto, no capítulo 3, nos mostra a seguinte fala. Versículo 10 em diante nos diz: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual tudo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado a respeito à sua casa e começarei a cumprir. Ou seja, então aqui Deus, ele chegou diante do jovem Samuel e falou: Samuel, Samuel. E este prontamente disse: Estou aqui, pronto, né, a ouvi-lo. Seu servo te ouve. E ele disse para Samuel: Samuel, agora vou proferir algo que aqueles que ouvirem lhe tinirão, lhe doerão os ouvidos. Israel vai sofrer. E agora eu vou começar a cumprir tudo aquilo que eu disse contra a casa de Eli. Os versículos 27 até o versículo 36, Deus fez ali uma profecia contra a casa de Eli. Então ali ele fala, né, que os homens da linhagem de Eli, vamos pegar, por exemplo, o versículo 33 em diante, nos diz: ó, O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar o meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á, por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ou seja, então Deus aqui fala que, anteriormente, né, que a linhagem de Eli seria extinta. Os seus descendentes morreriam à flor da idade. E o exemplo começaria com seus filhos, Ofni e Finéias. Esses morreriam no mesmo dia. Então Eli perderia seus filhos, os dois filhos, no mesmo dia. E aqui, versículo 10 do capítulo 3, Deus fala para Samuel que vai começar a cumprir essa promessa, que vai começar a cumprir o julgamento com a casa de Eli. E ele fala que agora, naquele dia, vou suscitar tudo que eu tenho falado contra a casa de Eli e seus filhos. Então vemos aqui que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Se ele disse que vai punir, ele vai punir. Se ele disse que vai abençoar, ele vai abençoar. Ok? Então aqui vamos entender, vamos ver o que aconteceu aqui com os filhos, né? O pano de fundo
com os filhos de Eli. Os filisteus, eles invadiram, começaram uma batalha com os israelitas. Os israelitas estavam perdendo essa batalha. Então, Ofni e Finéias resolveram levar para o campo de batalha a Arca da Aliança, dizendo: levando a Arca da Aliança, Deus está conosco e Deus não permitirá que nenhum mal aconteça. Deus estará guerreando com seu povo e ali venceremos. E eles levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha. Porém, Deus não estava com aquele povo. Deus, como ali falou, que ia suscitar coisas que iriam tiritar nos ouvidos, houve uma chacina, né? 85 sacerdotes do Senhor, eles caíram nas mãos dos filisteus. Foi uma tragédia. A revista fala que foi algo terrível. A Arca da Aliança, ela foi tomada pelos filisteus. Ofni e Finéias foram mortos naquela batalha. Ou seja, não apenas o povo sofreu a perda da batalha, mas perderam, né, o próprio símbolo da presença de Deus no meio deles, que era a Arca da Aliança. E quando essa mensagem, né, foi transmitida a Eli, quando chegaram e disseram para Eli: seus filhos morreram, naquele momento ele estava sentado numa cadeira. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu naquele dia. Então, no mesmo dia, morreu Eli e seus 2 filhos. A sua nora, sabendo que seu marido havia morrido, ela estava grávida e ela concebeu um filho. E naquele momento que ela, né, teve um filho, ela deu o nome de Icabode. Literalmente significa a glória de Israel se foi, mostrando a tragédia que aconteceu. E logo depois que ela pronunciou, essas palavras, deu à luz, pronunciou, deu o nome ao seu filho, ela também veio a falecer. Olha quanta tragédia aconteceu devido ao pecado dos filhos de Eli. Mas não somente isso, mas quanto o pecado de Eli. Nós podemos falar aqui sobre o pecado dos filhos de Ofni. Eles eram devassos, eles não tinham zelo para com a palavra de Deus, eles não tinham zelo para com as ofertas do Senhor, eles tinham tudo isso, ok? Mas pior do que isso foi Eli. Eli tinha conhecimento de tudo isso. Eli conhecia a fama que seus filhos tinham, né, na Assembleia de Israel. Eli sabia que seus filhos estavam dormindo com mulheres nas tendas. Muitas vezes, né, poderia estar dormindo até mesmo lá no local santo. Poderia estar fazendo orgias ali dentro. Eli sabia tudo disso. Mas Eli não punia seus filhos. Eli não tratava com a autoridade que ele tinha os seus filhos. Ele apenas passava a mão na cabeça. Ele era relapso para com seus filhos. E isso trouxe consequências não só para eles, como família, mas para toda a nação de Israel. Agora vamos parar um pouquinho e pensar. Nós temos que pensar que todos os que estão em cargos de responsabilidades têm que ser um exemplo, ok? Então, o pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, todos eles, todos nós que desempenhamos funções dentro da igreja, temos que ser exemplos. Mas não somente nós, a nossa família também reflete o que nós somos. Que adianta eu pregar, chamar a atenção de um irmão e falando: você tem que estar presente na igreja, se minha esposa, meus filhos não estão?
Que adianta eu pregar? Temos que estar aqui na IBD. Ah, se meus parentes não estão. Que adianta eu falar no púlpito, bater no peito, falar sobre pecado? Se um filho meu, se uma filha minha, se eu mesmo ou minha esposa estamos praticando aquele pecado. Então, ou seja, antes de eu descer o cajado nos outros, eu tenho que descer o cajado em mim mesmo, na minha família. Eu tenho que zelar pela minha família. E muitas vezes eu tenho que punir a minha família. Punir os membros da minha família. Eu tenho que ser rigoroso com os membros da minha família. A Bíblia fala que Deus repreende quem ama. Então nós temos que ser repreendidos por Ele. Nós somos repreendidos por Ele muitas vezes, através da palavra, através de pregações. E nós também temos que ter o mesmo zelo, o mesmo modo de agir para com os membros da nossa família. Não podemos ser relapsos como Eli foi. Deus usou um jovem, uma criança, um adolescente, para transmitir a seu julgamento para com Eli. E a palavra de Deus não falhou, ela veio. Os filhos de Eli foram mortos, Eli morreu, sua cunhada morreu, seu neto recebeu o nome, de Icabode, a glória do Senhor se foi, a arca da aliança foi perdida, sacerdotes morreram naquele dia devido a um ato de Eli, um ato de ser relapso, um ato de não repreender, de não educar, de não cuidar dos seus filhos. Hoje, infelizmente, a sociedade ela prega uma filosofia de que não pode chamar a atenção do filho, que não pode bater no filho, que não pode expor o filho ou a filha a momentos de, não diz, humilhação ou chacota, sei lá o quê. Tudo bem. Você não quer chamar a atenção do seu filho na frente dos outros, tudo bem. Mas não deixe de chamar a atenção. Não deixe de educar. Porque as consequências podem ser drásticas. Hoje, o não falado hoje pode causar amanhã muita tristeza no nosso coração. Nós temos que ser zelosos. Nós temos que ser diferentes de Eli. Diferentes de Eli. Infelizmente, Eli não apenas perdeu seus 2 filhos, ele teve o seu nome riscado da linhagem sacerdotal. Devido à sua negligência. Então, irmãos, nós temos que entender que as consequências do pecado sempre são trágicas. O pecado de Adão e Eva nos levou à morte, nos levou à separação para com Deus. Houve necessidade de Cristo vir para poder morrer por nós, para podermos fazer essa religação. Então, temos que mostrar constantemente que servimos ao Senhor por dedicarmos o nosso tempo, dedicarmos a nossa pregação, dedicarmos as nossas orações, buscando sempre a santidade, buscando sempre nos apresentar diante de Deus de modo limpo, de modo exemplar, de modo santo. Aqui, se nós formos pegar a revista, ela fala o seguinte, o apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto,
A Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para com os filhos de Eli, pois esses não se humilharam, não se arrependeram e não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntariamente e deliberadamente contra o Senhor. Eles zombavam do Senhor. Então, irmãos, não devemos agir como os filhos de Eli. Não devemos lidar com o pecado de modo, relapso, brincar com o pecado, lidar, tratá-lo como fosse algo normal. Não. Nós devemos odiar o pecado como Deus odeia o pecado. Nós não devemos, nos sentir bem com o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, aquele que se embrenha por esse caminho, se embrenha por esse chamado, vive em pecado, essa pessoa nunca foi realmente regenerada. Essa pessoa nunca realmente foi tocada pelo Senhor. Porém, se você infelizmente vive uma vida assim, eu peço, ajoelhe-se diante de Deus. Ore. Busque-o enquanto há tempo. Peça perdão dos seus pecados. Peça a Deus que Ele possa tocar no seu coração, limpar seu coração, regenerá-lo. Porque muitas vezes existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma ilusão, pois acham que estão ali dentro serão salvos. Por estarem dentro da igreja serão salvos. Não, irmãos. Só seremos salvos se realmente tivermos uma vida transformada por nosso Senhor. Devemos lembrar das consequências do pecado. O pecado nunca traz benefícios, só malefícios. O pecado traz morte, o pecado traz separação do homem para com Deus. O pecado traz decadência espiritual, decadência moral, decadência física. O pecado nos faz expor o pior de nós. Então, irmãos, nos afastemos do pecado. Não sejamos como os filhos de Eli. Não sejamos como Eli. Aqueles que estão em posições de destaque, posições de liderança, posição pastoral. Não seja como Eli. Não passe a mão na cabeça dos filhos. Não sejam omissos. Pelo contrário. Seja o primeiro a repreender. Seja o primeiro a dar ouvidos ao que a Assembleia está dizendo e confronte o seu filho, a sua filha, o seu parente. Confronte-o, não com o objetivo de humilhá-lo, mas sim de trazê-lo ao arrependimento. Porque somente assim, irmãos, vamos ganhar essa pessoa para Cristo. Não é fazendo o que ela quer, não é falando o que ela quer ouvir, mas sim confrontando com o erro dela com a palavra de Deus. E dessa forma, buscar, que Deus transforme o coração deles e que eles venham chegar a Deus. Infelizmente, o povo de Israel sofreu. Sofreu com a perda da guerra, da batalha, sofreu com a perda da arca, sofreu com a perda dos sacerdotes, sofreu com a perda de Eli, que, embora tenha sido um relapso com seus filhos, ele foi um exemplo para Samuel. Nós temos que lembrar disso. Ele ensinou Samuel os caminhos que ele deveria andar. Mas, infelizmente, com seus filhos, ele não acertou. Então, irmãos, chegamos agora à conclusão e gostaria de ler o pequeno trecho que diz: o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Então, irmãos,
que cheguemos agora à conclusão do nosso estudo, tendo em mente que apenas se quando nós colocamos o pecado de lado e nos achegamos a Deus, é que Deus, né, vai nos acolher, vai nos abraçar na sua presença. Não podemos conviver com o pecado. Ok, irmãos? Então, eu peço, né, que Deus abençoe os irmãos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa ser transmitida para outros. Peço desculpas caso algum ponto tenha sido passado por alto, mas o ponto-chave dessa lição, eu acho que foi tocado, que é não viver uma vida relapsa para com Deus, não tratar, né, pecados como algo normal, não sermos omissos diante do pecado, seja de quem for, principalmente com aqueles que são da nossa família, e que a única forma de nós fazermos a vontade de Deus é abandonando o pecado, se humilhando e buscando a Deus de todo o coração. E dessa forma estaremos presentes diante de Deus e Ele, né, nos receberá como filhos. Amém, irmãos? Chegamos então ao final da nossa aula, da nossa live. Peço que os irmãos compartilhem nossos vídeos. Nós temos nosso canal no YouTube, né? Ministério Peregrino de Deus. Aí nós temos todas as aulas, nós temos as mensagens que o nosso irmão Márcio, né, o presbítero Márcio, diariamente, prega, coloca lá, são aquelas pequenas gotas de conhecimento que ele faz diariamente. Temos, nossa página no Facebook, né, Ministério Peregrino de Deus, desculpa. E diariamente nós temos conteúdo. E caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né, sempre aconselhamos, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja para você congregar, fale com o pastor, congregue, porque ficar sozinho nesse mundo, né, sem igreja, não leva a lugar nenhum. Amém? Então, irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Fique com Deus.